porque hoje é aula de história! E pra você que me acompanha já sabe o que tem que fazer, né? Deixar o like aqui nesta aula e ó, não se esqueça de se inscrever no canal. Eu tô sabendo que você ainda não é inscrito. E no vídeo de hoje nós vamos conhecer como que as viagens feitas ainda nos séculos XV e XVI trouxeram inúmeras consequências para a história da humanidade até os dias atuais. Mas primeiro você deve imaginar que nós podemos fazer viagens hoje com muito mais facilidade do que nos séculos XV e XVI. Nós podemos pegar um avião ou um carro nesse momento que acaba de passar aqui, pode nos levar para algum lugar, que seja para um lugar onde eu possa terminar essa videoaula. Utilizar motos, bicicletas, enfim, viajar é algo incrível, fantástico, que você com certeza tem alguma história para contar. Agora, imagine viajar numa época onde você não tinha carros, aviões, motos, absolutamente nenhum desses tipos de tecnologias que hoje nós conhecemos. Então você tem que imaginar que naquela época as viagens até então eram feitas a pé. Porém, esses europeus, e daqui a pouco a gente vai conhecer quem são, começaram a perceber que além da linha do horizonte, além do mar, eles poderiam sim navegar e viajar, mas precisavam vencer alguns medos e correr alguns riscos. Pois havia um mundo a conquistar, é verdade. Alguns países europeus, lá nesses séculos que eu estou falando, começaram a perceber que era possível ir além do mar. Não precisava então fazer as suas campanhas, os seus comércios, as suas viagens ainda por terra. Até porque a Europa estava passando por um momento de grandes conflitos e de grandes guerras. Então não era tão fácil viajar por terra, que era preciso navegar, é preciso navegar. E para navegar você deve saber, é preciso então criar equipamentos, tecnologias. E então esses países começaram a realizar algumas campanhas marítimas para navegar para além do horizonte. Porém eles tinham que enfrentar o medo e o risco, porque essas tecnologias ainda não eram muito avançadas, né? As embarcações não tinham a segurança que, por exemplo, hoje nós temos. Então era algo muito rudimentar que ainda precisava melhorar para que eles tivessem mais segurança em navegar. Portugal e Espanha nessa época foram os fantásticos países que realizaram essas campanhas, porque já eram países mais unificados, já tinham reinos centralizados e conseguiram investir financeiramente para a criação dessas embarcações e de novas tecnologias, e isso favoreceu então que eles conseguissem navegar primeiro que outros países que ainda estavam vivendo alguns conflitos. Mas agora que você sabe que Espanha e Portugal são os países que vão se destacar nessas campanhas marítimas, primeiro eles tiveram que conviver com o medo dos oceanos, com o medo dos mares. Porque até então, nessa época aí, nos séculos XV e XVI, as pessoas acreditavam que o mar era muito perigoso. E não era por conta de suas águas, não. É que eles tinham uma crença, eles acreditavam que a Terra era plana. Imagina só, que a Terra era plana e que se eles navegassem pela linha do horizonte, eles encontrariam um abismo e cairiam nesse abismo e nunca mais poderiam voltar. Outra coisa que eles acreditavam muito é que existiam monstros marinhos e que iriam destruir as embarcações, que eles seriam engolidos por esses monstros e que nunca mais eles poderiam voltar à superfície e jamais poderiam ver as suas famílias. O medo imperava nessa época e era muito difícil investir em tecnologia e sair para o mar para navegar. Por muito tempo ficou convencido de que a Terra era plana. Houve a história de um cara que conseguiu dizer que a Terra não era plana, mas ele teve que desmentir tudo, e essa história eu posso contar para vocês em outro momento, mas a verdade é que até então as pessoas acreditavam com toda certeza que se passou da linha do horizonte e encontrou monstros marinhos, com certeza você não volta mais. São as grandes navegações que vão começar a mudar essa ideia, que vai dizer assim, olha, existe terra além do horizonte, olha, existem pessoas além da linha do oceano, nós não encontramos monstro nenhum. Pelo contrário, nós vamos encontrar muito mais coisas, muito mais riquezas, muito mais territórios. Tá, mas e aí você me pergunta... Tio Rodrigo, por que essas pessoas então estavam navegando? Qual era o objetivo desses grandes navegadores, desses países, em fazer campanhas marítimas no mar? São dois motivos. O primeiro motivo é que eles estavam buscando uma rota marítima de comércio com as Índias. As Índias não são as Índias, aquelas esposas dos índios. Não, são as Índias Orientais, um país que hoje é chamado de Índia, mas que naquela época ficou muito famoso por vender especiarias, alguns condimentos, cravo, canela, gengibre e outras especiarias. E
E isso na Europa era algo raríssimo, era algo fino, chique, maravilhoso, e as pessoas estavam cada vez mais interessadas em comprar essas especiarias. Então Portugal e Espanha decidiram fazer essas campanhas rumo às Índias e encontraram uma rota ali possível pela costa da África e então conseguiram chegar até as Índias. Esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo era de encontrar riquezas e territórios desconhecidos. As grandes viagens também tinham o compromisso de encontrar terras em lugares distantes. E isso vai acontecer, tá bem aqui perto de nós. Mas vamos lá, Portugal se torna então o primeiro país a fazer as campanhas marítimas. Se você querer me perguntar... Rodrigo, qual foi o primeiro país que conseguiu fazer viagens pelo oceano? Portugal. Mas há uma razão para que Portugal conseguisse fazer isso primeiro. Primeiro porque ele se unificou mais rápido do que outros países. Unificar neste caso é reunir todos os reinos que haviam ali em volta. Unificando esses reinos, construir então um governo sólido e forte e potente, e aí os mais ricos vão ajudar o rei a fazer isso, e mais, eles vão conseguir se livrar de invasores e bárbaros que estavam por ali, os famosos mouros, numa guerra que envolveu ali os povos portugueses e os povos árabes. Então esse é o primeiro motivo, eles conseguiram se organizar e unificar o seu país. Segundo motivo, a posição geográfica de Portugal era muito interessante. Portugal é um país que fica colado no Oceano Atlântico. Então era muito mais fácil sair para o mar do que outros países que estavam em locais mais distantes. E por isso essa posição geográfica facilita muito a saída deles para os mares. Terceiro motivo, eles vão conseguir investir financeiramente em técnicas de navegação. Eles vão conseguir começar a construir alguns instrumentos como o astrolábio, a bússola. Isso vai fazer com que as técnicas fiquem melhores e mais avançadas. Eles vão investir dinheiro nisso e vão até criar uma escola de navegação para preparar navegadores e marinheiros para poder fazer essas campanhas marítimas. Então o reino estava investindo ali para fazer essas campanhas marítimas, tirando ali dos seus bolsos, vamos dizer assim, para facilitar essas campanhas e então conseguir criar aí as suas campanhas marítimas rumo aos oceanos. E mais, para fechar aqui os motivos que fizeram Portugal se tornar o primeiro país então a navegar pelos mares. Eles passam a dominar conhecimentos de astronomia, cartografia, que é a fabricação de mapas e cartas náuticas, e também a geografia dos lugares, porque agora eles estão conhecendo novos territórios. Isso vai favorecer Portugal a sair pelo Oceano Atlântico, cruzar a costa da África e encontrar ali as especiarias da região das Índias. Porém, os portugueses encontrarão uma pedra no meio do caminho, para lembrar aquele famoso poema, Havia uma pedra no caminho. Havia um território desconhecido no caminho, que será apenas uma das consequências dessas grandes navegações. Desse período aí que foi começado por Portugal, Espanha embarca logo em seguida quando consegue organizar o seu território. Para tudo, porque tem mais uma coisa para contar aqui sobre essa história. Afinal, Espanha também vai começar a se organizar e vai sair pelos mares para poder descobrir o tal lugar onde teriam as especiarias, e também vai acontecer um fato marcante de sua história, que é justamente a chegada ao que eles vão chamar de América. Afinal, gente, assim como os portugueses, os espanhóis também estavam interessados em alcançar as Índias Orientais. Por isso que ali mais ou menos no ano de 1492, o governo da Espanha vai financiar a viagem do navegador italiano Cristóvão Colombo rumo à Ásia. Colombo vai traçar uma rota marítima para o Oriente e partiu para o oceano com 3 embarcações apenas, navegando em direção ao oeste. Ele acreditava que a Terra era redonda e poderia chegar à Ásia com mais facilidade usando o caminho mais rápido. E aí, minha gente, depois de mais de 2 meses, no dia 12 de outubro de 1492, Colombo e sua tripulação vão conseguir chegar a um território que ali então eles acreditavam que seria da Ásia. Porém, eles vão perceber que era um território desconhecido, que ele vai chamar de Novo Mundo. E esse Novo Mundo vai ser chamado de
América. Assim, o mundo seria dividido, esse novo mundo que pudesse ser encontrado, ou que poderia ser encontrado, essas novas terras, estaria sendo dividido entre portugueses e espanhóis, naquilo que ficou conhecido como Tratado de Tordesilhas. Esse tratado vai ser assinado em 1494, olha só. De acordo com o Tratado de Tordesilhas, uma parte do atual território brasileiro pertencia a Portugal antes mesmo da viagem que os portugueses realizariam em 1500. Muita gente ainda não tá dando like, hein? E ó, não se esquece, se inscreve no canal pra gente fortalecer ainda mais o nosso conteúdo aqui no YouTube e as nossas aulas continuarem sendo sensacionais, porque vocês fazem parte dessa história, tá certo? Beijo grande, minha gente, e até a próxima aula. Tchau!